Hoje no De Frente com Da Hora eu vou receber uma mulher que não para. Mãe atípica, filha atípica, esposa, empresária, assistente social e uma das maiores referências em inclusão em Sergipe. Coordenadora do Inclusiva Sergipe e do PP Cidadania, ela vem mostrando determinação, propósito que transformam realidades. Seja bem-vindo ao De Frente com Da Hora, Elia Cioli. Muito Obrigado, obrigada, viu? viu, por tudo, Luiz. Muito obrigada Muito mesmo. feliz de você estar aqui com a E gente eu para mais debater um ainda, pouquinho esse lisonjeada. assunto que é muito importante, né, no dia de hoje. Eu já quero começar com a pergunta. Eu sei que seu filho, né, é atípico. Então, como você criar seu filho mudou você como mulher hoje em dia? Foi um desafio muito grande, porque eu era muito jovem, não morava em Aracaju, eu morava em João Pessoa, aí eu fazia faculdade em João Pessoa. E aí, numas viagens e greves da vida, vim voltar aqui em Aracaju e tive um namoradinho assim rápido e perdi tudo, a virgindade, e engravidei de frente, de cara, né. E aí, engravidei. Mas até os 6 meses estava tudo normal. Meu filho nasceu prematuro, com 6 meses e 28 dias. Eu tive que ficar em Aracaju, mas mesmo assim eu estava esperando passar o tempo para voltar para João Pessoa. Sim. Mas, no transcorrer dos 5 meses, ele teve uma pneumonia, né, e ele precisou ficar internado. Como ele era muito prematuro, então ele precisou fazer vários intercorrências dentro da veia. Por quê? Porque a veia dele era muito fininha. Como ele tinha uma alta prematuridade, tinha que estar dissecando a veia para receber a medicação venosa. E ele era muito agitadinho, acho que parece comigo, porque eu também sou agitada. Sim. Ele já nasceu com autismo, porque o autista, ele já vem de nascença. Então, ele já era autista e eu não sabia. Mas, infelizmente, houve um erro médico e, com esse erro médico, meu filho sofreu uma parada cardiorrespiratória por quase 5 minutos. E, infelizmente, houve graves sequelas dessa parada cardiorrespiratória. E meu filho, praticamente, na época, foi uma vida vegetativa. Então, foi um turbilhão de problemas e a minha cabeça... Eu estava fazendo enfermagem e fazia serviço social. E eu, assim, eu tive traumas, né? Eu travei. Aí você pergunta, processou o médico? Não processei, eu deixei ele seguir. Eu tive que, na verdade, ressignificar, né, a minha dor e dizer, eu vou encarar. E dizer muitos nãos, receber nãos da medicina, Sim. dizer que meu filho ia ter uma vida vegetativa, e eu encarei isso como um desafio. Até um dia, isso eu tenho que dizer em todas as minhas entrevistas, que Dona Maria do Carmo, né, foi que me resgatou lá no Almirante Tamandaré. Eu estudava serviço social e em uma daquelas reuniões de comunidade, ela, tem algum estudante de serviço social aqui? Eu levantei a mão e ela, vem cá, filha. E eu comecei a ter muito acesso com ela e ela foi lá na minha casa conhecer meu filho e ela viu a minha dor, viu realmente que foi um desafio para mim. Ela me proporcionou para ir para o Sara Kubitschek, mas mesmo assim o Sara Kubitschek não quis receber meu filho. Meu filho foi literalmente condenado pela medicina, mas eu não E recuei. você nunca desistiu. Eu nunca desisti. A gente não pode desistir dos problemas. E eu peguei o desafio de ser mãe de uma criança autista, de ser mãe, né, de uma criança com paralisia cerebral. Na verdade, assim, esse desafio não é só meu, é de várias famílias que enfrentam luto, né? Qual é a mãe que quer ver ter um filho especial? Nenhuma. Sim. Nenhuma. Mas precisamos encarar. E foi quando a Dona Maria falou para mim, não, eu vou resolver. E ela conseguiu resolver. E aí eu voltei a fazer o tratamento no Sara Kubitschek. Meu filho tinha mais de 100 convulsões por dia. Meu Deus. E aí foi um desafio muito grande. Você imagine uma criança com 100 convulsões e precisava caminhar. E a gente primeiro controlou a convulsão e ele começou a caminhar. E assim, foi um grande desafio, foi ter Vinícius caminhando. E eu não me arrependo. Se você me perguntar, você se arrepende de ser mãe de Marcos Vinícius? Não me arrependo. Foi a dádiva, foi o presente que Deus me deu, ser mãe de Marcos Vinícius. Que maravilha. Hoje, como você consegue equilibrar a rotina, né, de mãe atípica com tantas responsabilidades? Eu sempre fui inquieta na minha vida,
né? Antes de ter Marcos Vinícius, né? Eu tenho um pai, uma mãe, né? Por parte de pai e mãe, sou filha única, mas eu tenho 4 irmãos maravilhosos, por parte de pai, que digamos assim, é o meu sustentáculo, né? É a minha família, são os meus irmãos, mas é um grande desafio, porque eu sempre fui inquieta, né? E sempre eu dizia, né? Pai, eu fui transporte escolar, eu já vendi água de coco na vida. Sério? Já vendi sanduíche na praia. Então, assim, eu sempre fui desse jeito, inquieta. Agora, Já teve várias etapas. várias etapas da minha vida. Com o Marcos Vinícius, com o problema do meu filho, a parada cardiorrespiratória, eu tive que realmente, de fato, parar e focar. Então, eu quis focar na saúde dele. Eu foquei literalmente na saúde dele, até ele ver que ele estava caminhando. Quando ele começou a caminhar, ia ser mais ou menos 5 anos de idade, eu coloquei ele no CIRAS, no Raio de Sol, lá no Santa Maria, que foi uma casa onde acolheu meu filho. Era um centro de referência que hoje eu digo a você que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas a política pública em si precisa ser melhorada para poder que o centro de referência absorva. Sim. Mas foi o momento que, na época, eu precisei. Ele ficava em tempo integral, Marcos Vinícius, de 7 da manhã até 4 da tarde. Foi quando eu comecei a ter uma rotina de faculdade. E por muitas das vezes que eu fui dona de uma agência, né, trabalhei também na agência Paulo Guzmão, é um grande mentor meu na publicidade e propaganda. Tenho um grande carinho por Paulo Guzmão, os antigos aí sabem do que eu estou falando. Ele é um cara que eu sou fã, mas eu sempre quis ter meu próprio negócio e eu abri ele Promoções, que era uma agência de marketing promocional, e por muitas das vezes eu levava Marcos Vinícius dentro do carro. Por muitas das vezes eu atendia os clientes Vinícius dentro do carro. Eu tinha um Fiat Uno, comprei um DVD para colocar no carro, né, aqueles DVDzinhos de banco de carro, e ele gostava muito de Galinha Pintadinha, então eu pegava os pendrives, Galinha Pintadinha e Gicana de Silvio Santos. Então ele ficava ali, o carro ligado, o ar-condicionado ligado, eu geralmente estacionava na garagem, botava no carro um local assim para a gente olhar, que eu sabia que ele estava ali, e algumas das vezes o pessoal perguntava, o que você tanto olha? Aí eu disse, não, meu filho está no carro. Seu filho está no carro, ele está em paz, ele está assistindo o que ele mais gosta. Então, meu filho, na verdade, foi criado desse jeito. Eu nunca precisei de assim, eu vou parar porque meu filho é uma criança doentinha, ou vou me vitimizar. Eu acho que a vitimização retrocede. Muita coisa que a gente pode avançar. Então, eu fui sempre inquieta. E aí foi quando eu comecei a desenvolver e eu nunca disse, meu filho é minha trave, meu filho é minha âncora. Não. Meu filho, na verdade, é a minha maior motivação para poder eu crescer. Hoje sua mãe também, né? É atípica, tem Alzheimer. Isso, você cuidar dela, mudou a forma como você enxerga as políticas públicas para idosos e pessoas também com deficiência? Foi, digamos assim, o meu maior e pior desafio. Porque, Sua vida foi inteira, né? Como você fala em sempre minha foi mãe, desafiado. quando fala em minha mãe, eu vou chorar. Porque no auge, né? No auge da minha profissão, que eu sou representante comercial, e assim, eu casada recentemente, 5 meses de casada, e a médica chegar para mim e dizer assim, sua mãe está com Alzheimer. Da hora, ali o mundo desabou para mim. O buraco se abriu e eu ali fiquei sem saída, porque era minha referência, minha mãe. Minha mãe me ajudava em muita coisa, né? Vai fazer 11 anos meu pai falecido. Então, meu pai e minha mãe era tudo para mim, né? Porque, infelizmente, o pai do meu filho, ele nunca criou, nunca me deu a mão. Eu também não condeno, eu perdoo o pai do meu filho, né? Não tenho nada contra ele. Na verdade, faltou nele uma educação. Faltou nele, na verdade, ele se aprofundar e dizer assim, eu vou encarar isso com você. Independentemente se estar casado ou não, é segurar na mão do filho, né? Então, eu estou falando isso para muitos pais que às vezes ficam na dúvida, vou abandonar meu filho ou deixar a mãe sozinha, porque muitas mães hoje criam seus filhos sós. Mas a minha mãe me ajudou muito. Professora,
como ela sempre fala, do Estado, da prefeitura, aquela pessoa alegre. Até hoje a minha mãe é alegre, se você olhar nas minhas redes sociais. Tem pessoas que, às vezes, sua mãe tem Alzheimer? Tem. Mas eu fiz dela de uma forma leve. Eu quis trazer ela de uma forma leve. E ali foi o meu pior trauma. Porque, inclusive, eu tive um dos gerentes que me massacrou demais. Né? Eu tenho uma das pastas que eu tenho, pastas de representação comercial, e uma das pastas, ele só faltou... você quer conhecer alguém? Dê dinheiro, dê poder. E ele foi uma das pessoas que não me deu a mão. Mas eu perdoo ele, porque eu estou ainda na empresa. Né? E hoje eu entendo que ele também tem problemas, que todos nós temos problemas. Né? Então eu perdoei e a gente continua. Mas eu quase perco tudo meu. Tudo que eu construí, eu perdi o eixo, a direção e o sentido, por saber que a minha mãe vai morrer de Alzheimer, que essa doença é terrível. E a partir dali eu comecei a enxergar. Até meu tio, eu tenho um tio de Parkinson, com Parkinson, né? E ali eu estava agindo na naturalidade. Mas quando a minha mãe houve o Alzheimer, eu comecei a... Primeiro, o luto. Meu marido me segurou na mão, que ele disse, eu casei com a Elisângela. Não casei com essa, não. Essa daí eu não casei. Aí ele chegou para o pai e disse, vou sair do emprego, né? E ele tinha 12 anos de trabalho. E ele saiu do emprego e ele disse, eu vou embarcar nessa loucura com você. E eu perguntei, você tem coragem? Eu digo, eu só quero a minha mulher, que eu casei. Foi a única coisa que ele me pediu, porque ele é bem assim, ele pá. Respondeu na lata. Direto e reto. Ele é direto e reto. E aí ele disse, eu só quero a minha mulher de volta. E aí ele segurou na minha mão. Eu acho que foi esse momento que eu acordei. Na hora que ele disse assim, eu vou segurar com você. Foi assim, eu tô com você? Foi quando eu comecei a enxergar que, de fato, não existe também políticas públicas, nem para idosos, e nem para as pessoas que cuidam dos idosos, que são as famílias. Sim, que é importante. Que a maioria são os filhos que não recebem, inclusive, a própria educação, porque não existe nem nas escolas uma formação para cuidar dos pais, porque eles vão precisar lá na frente. E muitos deles são abandonados nos asilos, não por obrigação, mas, infelizmente, a sociedade não é trabalhada para isso. Então, eu comecei a enxergar outro mundo. Foi quando eu disse, não, eu preciso enxergar o mundo agora, realmente, de fato. Eu não vou parar de chorar, vou continuar trabalhando, vou encarar o meu problema e vou fazer do meu problema uma solução para muitas famílias. Sua família sempre te apoiou na política ou já houve alguns conflitos? Graças a Deus, não. A minha família, na verdade, é meio doida da hora. Quando eu conheci meu marido, eu disse, você está preparado para entrar na minha família? Por quê? Eu disse, não, porque você está casado com uma pessoa, é normal que você quer casar com uma mulher, que receber a família, tudo bonitinho. A minha família não é normal. Aí, como assim não é normal? Primeiro que somos duas mães, e as duas mães são todas duas, somos amigas. E eu chamo ela de tia. Aí, como assim? E assim, quando ele viu a minha família, né? Assim, meus irmãos, eu tenho um irmão policial, tem um que é político em São Cristóvão, misturado na política, que quer ser político, é o Eliakim. Tem o Ezequiel, que é o mais novo dos homens, que ele na verdade, um empresário em formação. Ele não é da prospecção, mas ele é um empresário em formação, um gestor. Um gestor. E a minha mana mais novinha, que está me dando o meu maior orgulho, que é Emília. A bicha é igual a mim. Eu sempre soube que aquilo ali, muita gente não acreditou na família, mas eu sabia que era Eli amanhã. Ela faz direito, ela hoje trabalha no escritório de previdência, na Câmara dos Vereadores, e agora, recentemente, hoje ela mandou aqui, mano, estou também, vou trabalhar no Tribunal do Trabalho. Eu digo, como é, menino, sabe para onde? E eu também estou na delegacia. Eu digo, menino. Sei, eu disse, então a minha família aceita, sempre, na verdade, pegou a minha mão para todas as minhas decisões. Como assistente social, qual foi o caso que mais te marcou a sua carreira? Olha, eu trabalhei com Dona Maria, né? Eu fui coordenadora do MAIS, Mulheres Agentes de Inclusão Social, né? Eu acho que a pessoa que mais trabalhou com assistente social
né? Não estou falando de assistencialismo, que é uma diferença muito grande. Dona Maria trouxe políticas para as mulheres aqui e para jovens no Estado, né? E o que eu mais encarei foi famílias na época, como assistente social, né? Eu vivi 2 momentos. Assistente social de comunidade Sim. e trabalhei também no estágio no hospital, no USE. Eu trabalhei no estágio ali na área da urgência, no HU. Então, assim, eu vivi 2 momentos. Um momento, quando eu trabalhava com Dona Maria, e o outro foi no USE. Dona Maria, foi quando a gente estava fazendo o cadastramento do Marivan e as palafitas, né? Muita fome, muita miséria. E o mais engraçado é quando eu fiz uma entrevista, o que mais impactou foi um rapaz com 5 filhos dentro de casa, e eu estava fazendo o cadastro, e aí eu perguntei, a sua profissão? Traficante. Ali me impactou. Aí eu parei, eu disse, eu não vou botar esse traficante, eu vou botar empreendedor. Eu disse assim, vou botar empreendedor. Eu vou botar empreendedor, posso? Só a gente é rir para não chorar. Exatamente, mas impactou aquilo ali. Aí eu parei, respirei, digo, menino, como é? Não, eu vou botar empreendedor, posso? Faz a senhora o que a senhora quiser. Aí eu parei, eu fiz igual a você. O que levou você a ser traficante? A senhora pode se levantar? Aí eu disse, posso. Aí me levantei do sofá. Aí ele levantou assim, tinha um armamento embaixo do sofá dele. Um armamento. Eu olhei assim, então, por que você é traficante? Essa profissão? Não tenho onde trabalhar, meus filhos não tem, se eu deixar não tenho o que comer, a mulher, a gente mora nas palafitas, vai pedir para trabalhar, as pessoas têm preconceito porque a gente mora aqui, e infelizmente eu sou traficante porque pago as minhas contas. A senhora está vendo aqui, meu barraco tem televisão, eu tenho tudo, meu barraco tem de tudo, eu só preciso de uma casa. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou deixar, ele deixou, porque eu sei que se eu ficar aqui, por muito tempo eu vou, ou me matam, ou eu vou matar alguém, ou eu vou preso. Ele saiu. Ele saiu. Ele não está mais. Né, ele conseguiu sair do tráfico. Depois eu fiquei curiosa e fui lá atrás dele. Sério? Ai, que legal. Eu fui lá atrás dele e ele não é mais traficante, porque, na verdade, ele se envolveu tanto que a família deles foi ameaçada. Então, assim, quando eles saíram de lá dos barracos e foi realmente hoje morar nas casas, né, no Padre Pedro, que foi as casas que Dona Maria deu, ele realmente estava trabalhando, ele acho que na época ele trabalhava na Fabisa, ele foi trabalhar em alguma fábrica, eu não me lembro, e a esposa foi ser doméstica. Então, assim, ele saiu, ele conseguiu sair do tráfico, virou evangélico na época, foi logo para a Universal, logo anos depois, e ali impactou para mim. Mas o que ele falou, que ele era traficante porque não existia políticas públicas. Isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece nos dias de hoje. A política é muito maquiada. As instituições federais, hoje, são tudo uma maquiagem, principalmente na área da inclusão. A pobreza, ela é muito grande, ela é muito ampla, não vai acabar. Mas, infelizmente, os governantes precisam, de fato, fazer políticas públicas para minimizar a dor. E o segundo foi no USE. Foi um acidente onde um ônibus sofreu um acidente, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, e eu tive que recebê-los, mas eu era apenas para acompanhá-lo, né? E aí eu vi um rapaz com um corte muito grande na cabeça. Eu fiquei, assim, horrorizada, porque ele estava segurando o filho, e ele preferiu salvar o filho do que ele, né? Então, assim, o filho dele estava intacto, mas ele estava todo dilacerado, chorava muito. Aí eu peguei a criança, fui acalentar a criança, aí eu fui tentar. Lá vai eu inventar de ser enfermeira sem ser, né? Lá vai eu querer fazer sutura. Aí a minha professora na época chegou, você vai levar 0. Eu levei 0 lá no estágio. Por quê? Porque eu fui fazer algo que não era meu, mas aquilo impactou. Porque quando aquelas pessoas chegaram no USE, muita gente que precisava de atendimento não foi atendido.
Então, ali naquela época, me criou assim um trauma, porque infelizmente, às vezes, não sei como é que está hoje, mas infelizmente os hospitais públicos, por ser sistema único de saúde, por ser amplo e tem que abrir portas abertas, que é o nome, portas abertas, é todo mundo que entra, gente da Venezuela, gente da Bahia, gente de Maceió, então acaba que às vezes precisa ser atendido rápido e demora. Então ali eu criei algo assim para atender e acabei, na verdade, me dando mal e levando nota 0, né, no estágio, inclusive. Mas isso me criou realmente um impacto. A experiência profissional já te ensinou algo que você levará para a política? Com certeza. E eu vou lhe dizer, a profissional na época de Dona Maria, porque eu passei a minha fase de assistente social. Eu não quis mais ser esse assistente social. Por quê? Porque, infelizmente, a profissão ela é muito bonita no papel. Mas na prática, não. Na fundamentação teórica, maravilhoso. Você vai para a faculdade, você vai achar que vai mudar o mundo. Mas é tudo ilusão. Fora que, como é que você vai criar um filho, ainda mais portador de necessidades, né, deficiente, com transtorno, com autismo, e eu recebendo quanto? Então, a minha profissão eu deixei de lado, eu guardei um canudo na gaveta e fui ser representante comercial. Eu fui, na verdade, empreender a agência, trabalhar na publicidade com o Paulo Guzmão, abri minha agência de marketing promocional, né, por muitos anos, a Eli Promoções, ainda existe, que é meu irmão Ezequiel que toma conta. E aí eu abri outra empresa que eu recebi uma proposta de ser representante e eu trabalho viajando muito, né? Eu faço a Bahia e Sergipe, então eu atendo as grandes contas, Açaí, Atacarejo, Redimix, Hiperideal, Praça do Pepe. Bacana. Então, assim, eu viajo muito sozinha, inclusive. E a profissão, eu confesso para você, eu guardei. Porém, eu quero fazer a diferença. Eu quero, na verdade, ser um tempero para somar, porque se você ouvir do político, eu quero acabar, não vai acabar. As políticas públicas, infelizmente, né, a política é difícil, né? Eu quero apenas contribuir. Hoje você faz parte do Inclusiva Sergipe, né? Como foi que surgiu Inclusive a esse Sergipe. convite? Na verdade, eu conheci a Luciana Medina, né? A Luciana Medina, ela é uma defensora, mãe atípica, mãe do filho, né, que tem autismo, ele tem, acho que é 27, 28 anos. Ela está lá em Brasília todo santo dia, pegando todas as PLs, e a gente tem um grupo do Inclusiva Brasil, com o Brasil inteiro, e ela manda para, principalmente agora com as coordenadoras, e ela manda para todo mundo para poder a gente bater deputados federais, nos senadores, para poder fortalecer as políticas de inclusão lá em Brasília. Então, a gente acabou se aproximando, né? Em uma dessas viagens que eu vou algumas vezes para Brasília, a gente se conheceu. E aí, ela fez até o convite, mas eu fiquei assim meio indecisa na época, né? Mas ela me fez o convite e eu aceitei, porque é um desafio, ela é muito responsável, ela é inovadora, ela não tem papo na língua, ela Isso é corre bacana. atrás, ela é defensora, né? E muito respeitada em Brasília. E ela me chamou para ser coordenadora e automaticamente a Maria da Conceição, que é a mãe do Emanuel, que ela é representante aqui da capital. Eu sou da estadual e a Maria da Conceição da capital. Bacana. E quais barreiras as pessoas com deficiência ainda enfrentam hoje aqui em Sergipe? Todas. Infelizmente, todas, né? Eu não vou dizer que é culpa do governo local, porque é algo muito novo. É por isso que eu estou na política. É por isso que eu quero ser realmente, de fato, estar na política para abrir, para defender, para estar à frente das crianças, das pessoas que estão com Alzheimer, com Parkinson, com doenças raras, as pessoas que realmente necessitam de política de inclusão. Porque, de fato, não tem. Não existe. Existe uma maquiagem, tá? Existe uma maquiagem, mas não tem de fato. Você tem hoje o Ser 4, você tem alguns Cs, né? Ser 4, que é Centro de Reabilitação. Ser 4, Ser 3, Ser 2. Aí o Ser 4, que é o que abrange praticamente os maiores municípios. Só que a fila está imensa de espera.
Tem gente que está saindo do CER4 que não era para sair. Por quê? Porque tem que entrar outras crianças. Mas o que acontece? Não tem TEAS. Não tem um centro de referência TEAS para receber aqueles portadores de necessidades especiais, do espectro autista, para as TEAS. Por quê? O CER4 dá aquele primeiro atendimento, você passa 1 ano, que é o certo, e aí vocês vão para os TEAS, no seu município, para poder dar continuidade de atendimento. Então, não existe, de fato, uma assistência de fato para essas crianças. Não tem atendimento adequado, fonoaudiólogo adequado 100%, certo? A culpa, volto a dizer, não digo dos governos, eu digo que a culpa, na verdade, é que nós precisamos estar atentos com a nossa audição, com os nossos ouvidos abertos para a verdadeira mudança, né? Porque os poderes, o político, o parlamentar, ele precisa hoje. Eu escutei hoje no almoço e falou: se investe muito, não tenho nada contra, até porque eu também sou de uma empresa da área de eventos. Se investe muito nos eventos. Né? Você paga milhões, não tá? Volto a dizer, cada cantor, cada artista tem o seu valor. Eu não discordo, né? Sim. Não discordo. Mas veja, nós estamos vivenciando um colapso. Um colapso. E precisamos, quando há um colapso, existe uma urgência. Então, a inclusão precisa urgentemente de atenção. Mas você não acha que isso também é culpa do governo? Eu digo, na verdade, que a culpa são de vários governos. Meu filho tem 24 anos, né? Você vai quebrando paradigmas, né? Então, o que acontece? O problema vem de casa. Para poder Lula, Bolsonaro, o Fábio Metidieri, está hoje, ele passou para dentro de casa. Ele foi do ventre, foi bebê, recebeu educação. Então, assim, vem de berço. Eu não vou culpar ninguém, porque, infelizmente, não existe nas escolas uma mudança, uma transformação, uma metanoia. Porque quando você faz uma metanoia, uma mudança de mente, você já começa a ter um olhar diferenciado para aquele tema. Mas para mudar nas escolas, não tem que vir deles? Acabei de dizer, por isso que precisamos defender urgentemente frentes parlamentares que defendam isso. Agora, precisamos de parlamentares, de fato, para que bata no governo federal. Já falei para você, Lula, ele já está defasado. Já volto a dizer, eu não tenho nada contra nem PT, nem com ninguém. Eu sou da política do diálogo. A melhor política é a do diálogo. Mas como ele é o atual presidente, né, sem demagogia, sem alienação, né, eu sou assistente social, que eu não estou aqui falando de bandeira política. Eu estou falando de uma bandeira muito importante que chama inclusão social. Não, ele é arcaico, ele só prejudica. Se me permite, eu vou falar de uma PL, vou pegar o celular, porque eu esqueci, porque foi ontem, inclusive, e eu vou olhar aqui a PL ontem, que ele pediu, inclusive, para que eu desse uma olhada, e eu já sabia mais ou menos, só que eu esqueci o nome, o número da PL, que é um absurdo que o governo federal fez. É o decreto de número 12686, de 20 de outubro de 2025. O referido decreto, eu vou ler. Pode ler. O referido decreto, os alunos serão atendidos, todos os alunos especiais, misturados com os normais, das escolas, juntos com os demais. É uma falácia a inclusão. O governo federal aprovou há poucos dias que assistências pedagógicas não precisam ter estudos específicos, e sim tem ensino médio e curso de 80 horas para acompanhar os alunos. Isso quer dizer o quê? Que o meu filho, Marcos Vinícius, que não consegue interagir com crianças normais, eu tenho que ter essa consciência, os pais precisam ter essa consciência, que ele tem que estar, para o governo, infelizmente, atual presidente Lula, tem que estar misturado. Meu filho com seu filho. Peraí, gente. Ele quer acabar com as APAES. O governo federal quer acabar com o centro de referência. Pelo amor de Deus. Isso, para mim, é um retrocesso. Então, para mim, isso não é defender com a bandeira, dizer que a bandeira dele é defender os menos favorecidos. Para mim, isso não é defender.
Isso é acabar. É um modelo bem arcaico de fazer política. E você, como coordenadora do PP Cidadania, qual a sua maior meta para Sergipe? A minha maior meta, porque o PP Cidadania é uma bandeira muito nova aqui em Sergipe. Na verdade, é uma bandeira muito nova no Brasil. Porque o presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, ele criou essa bandeira para trabalhar as políticas de inclusão, formar líderes com esta bandeira. Então, eu fui a primeira no Brasil inteiro a pegar essa bandeira. Então, está sendo um desafio. Porém, eu quero fazer, não só de mim, mas outros parlamentares frente à inclusão social. Então, o PP Cidadania vem para fomentar e exatamente preparar parlamentares direcionados frente a essa bandeira. E você já enfrentou algum preconceito por ser mulher e ativista? Todo dia. Todo dia eu enfrento preconceito. Né? Eu enfrento preconceito no meu trabalho, por ser mulher, e agora, porque eu virei a chave, eu enfrento preconceito. O preconceito não é você dizer que não vai lhe apoiar. O preconceito é chegar nos seus ouvidos e saber que pessoas que eu pensava que ia me apoiar, não está me apoiando por ser machista. Porque, infelizmente, a política, nos bastidores, é machista. Eles dizem, não sou machista, não. Mas a gente sabe, e quem está na frente, né, como eu sou hoje, né, estou no progressista, existe essa bandeira progressista, Mulheres Progressistas, que é da Glória Sena, ela é minha coordenadora do Mulher Progressista. E ela mesmo fala, Eli, não há vantagem nenhuma de eu ser coordenadora do Mulheres Progressistas se não tem parlamentar mulher. Ela já falou isso para mim. Ela falou para mim a semana passada, Eli, se nós não fizermos uma mulher parlamentar no Estado, não faz sentido algum eu ser coordenadora. Porque, infelizmente, nós precisamos quebrar o paradigma. A mulher não é escada para homem. Ela não é escada para voto. Nós somos tão quanto iguais a eles, de direito de ir e vir. Sim, também concordo com isso. Como deputada, quais seriam as suas prioridades? Minha prioridade Além, inclusive, da questão atípica. Para ontem, mexer muita coisa na saúde. Eu não vou falar muito, porque senão vou querer roubar minhas ideias, né? Guarde para a campanha. Mas eu tenho algumas coisas que precisa, medicamentos de uso contínuo, algumas coisas relacionadas a medicamento de uso contínuo frente a posto de saúde, frente ao CASE. É mais ou menos nessa ideia. É minha principal defesa de bandeira de campanha, é mudança de fato, porque, infelizmente, as famílias sofrem. Outra coisa que está sendo discutida, e eu preciso somar, independentemente se eu estou ou não parlamentar, é mudar a burocratização do BPC. Né? A burocratização do BPC, para mim, é o retrocesso. E esse retrocesso, nós precisamos todo dia nos melhorar. E, pelo visto, está pior. Então, é uma das frentes que eu preciso urgentemente me movimentar quando eu virar parlamentar. E como você pretende colocar as pessoas com deficiência em destaque na política sergipana? Já tenho caminhado junto com um menino que vocês vão ouvir muito falar, que é o Emanuel. E, assim, o sonho do Emanuel, ele tem 14 anos. Né? Ele tem 14 anos e ele falou, o que você quer ser, tia? Ele fala assim, tia, eu quero ser parlamentar. Na verdade, ele fala, na verdade, eu quero ser governador, eu quero ser presidente, mas eu quero começar como vereador, eu quero fazer a diferença. Eu, como autista, eu quero, porque eu sei a minha dor, eu quero somar junto com a senhora, eu quero estar lá na frente também. Então, isso é muito importante, porque, primeiro, para a gente fazer os parlamentares com deficiência parlamentar, a gente precisa, primeiro, quebrar paradigma, deixar de se vitimizar. Nós não precisamos de políticos que se vitimizem. A gente não precisa de pena. Eu vou votar nele porque eu tenho pena. Nem quero ouvir isso, não preciso do seu voto. Me desculpe, apesar de precisar, mas eu não quero, entende? Sim. Mas primeiro precisamos trabalhar essa política, porque precisamos de verdadeiros parlamentares. Nós não precisamos de oportunista, porque está cheio. Imagino.
Eu não estou aqui falando de A, de B, eu estou falando de uma bandeira extremamente importante no nosso país, que o que mais tem é oportunista querendo ganhar voto das pessoas com deficiência. E as próprias pessoas com deficiência se aproveitam desse barco e quer também. Então, assim, primeiro a gente precisa trabalhar os de casa. Então, você quer? Vamos começar a trabalhar de verdade as políticas públicas. Tem algumas pessoas muito interessantes, com nomes aí muito interessantes, mas aí a gente está caminhando, né? Eu estou começando a caminhar com as pessoas com deficiência, mas a maioria das pessoas com deficiência que caminham, que eu começo a construir, se vitimizam muito. E eu não gosto dessa palavra, vitimização. Então, a gente precisa, sim, formar uma verdadeira frente parlamentar da inclusão para fazer a diferença. Qual papel você quer ter no cenário político sergipano? Eu quero ser referência. Quero ser referência no meu estado e, por que não, no Brasil. Eu penso muito mais além. A gente tem uma referência muito grande, que é o deputado federal Duarte Júnior. Ele é deputado federal por Maranhão, hoje virou, na verdade, a gente tem andado como amigo, né? Ele é meu amigo, hoje virou meu amigo. Conheci ele andanças de Brasília. E, assim, ele é uma referência. Depois você siga ele, Duarte Júnior. E Procurar. do mesmo jeito que ele é uma referência na inclusão, eu quero ser também. Porque muitas famílias precisam de nós. Tem famílias que não conseguem ter o mesmo acesso que eu tenho. E eles precisam de pessoas comprometidas com a bandeira. Você acha que Emília Correia está fazendo um trabalho eficiente na área da inclusão? Não, precisa muito melhorar. A culpa não é dela, né? Ela precisa só ouvir, parar, respirar, ouvir. Dentro da Secretaria de Assistência, existe uma aba que é Direitos Humanos. Ela precisa ouvir. Tem os direitos humanos e a Secretaria com Deficiência. Está vindo alguns projetos que eu vejo que o Luizinho está vindo e ele está vindo com as ideias bem bacanas, mas precisa de muito, né? Não só acessibilidade, mas, de fato, a construção da prefeitura, fazer a verdadeira mudança e transformação dessa bandeira. Mas precisa muito ainda crescer. Qual a sua opinião sobre as ações do governador Fábio Mitidieri em relação às pessoas com deficiência hoje aqui em Sergipe? Eu sou aliada ao governador, né? O meu agrupamento é o agrupamento do governador Fábio Mitidieri. Vejo que ele tem mexido em algumas coisas, principalmente nos eventos. Eu vi acessibilidade principalmente de Érica Mitidieri, que eles fizeram, né, no Arraial do Povo um espaço, né, para as crianças ali. Então, assim, eu gostei muito. Porém, ainda precisa muito. Volto a dizer, os parlamentares precisam ter um ouvido atento. Eu já chamei, né, o governador para conversar, estou aguardando a agenda dele, estou aguardando a agenda da Érica, porque eles querem me ouvir. Eu estou aguardando, porque acredito que, como eu te falei, a política ela é feita de diálogo. Ninguém nasce sabendo tudo, né? Fábio Mitidieri, ele tem a sua especialidade, mas, infelizmente, ele não vai saber inclusão social. Não é culpa dele. Às vezes, a gente está acostumado a colocar pessoas como nos gabinetes, como cargo de comissão, só para dizer assim, tapar buraco. Mas aquele buraco está mal tapado. Precisa muito ainda de verdadeiras políticas públicas. Eu preciso, sim, que o governador pegue na minha mão, pegue na mão, na verdade, dessas famílias atípicas. Mas ele tem um ouvido legal. Ele tem um ouvido atencioso e sensível. E, assim, tirando ele, Érica Mitidieri, gente, aqui não tem puxa-saco não, tá? Eu digo isso porque eu vejo. Se eu pegar na mão dela, olha, vamos por aqui, mas eu ainda estou aguardando. Porém, eu vejo que ela tem vontade de fazer. Ela tem vontade. Mas, como só temos 2 anos, 3 anos de mandato, ainda precisa muito. Volto a dizer, a culpa não é nem do governador, nem de Emília. A culpa é, na verdade, de nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos quebrar paradigmas. E, de fato, fulano de tal está aqui, então faça. Então, assim, deixa muito a desejar.
né? Deixa muito aquém, mas ele tem um ouvido atento, como também a Emília Corrêa. É muito difícil, né? Porque por mais que eu não seja do bloco político da Emília, mas eu sei que ela tem ouvido. A mesma coisa é o Fábio Mitidieri. Agora, que precisa muito, tanto a capital como o Estado precisa de políticas públicas. E se você for eleita deputada estadual, você pretende cobrar e corrigir falhas dessas gestões? Com certeza, eu sou aliada, mas não sou alienada, né? Quando vem a alienação, você tapa os ouvidos, aí você vai fazer a velha política arcaica. Então, para que votaram em você? Para que colocaram você como frente da bandeira da inclusão? Eu tenho que botar a frente da bandeira da inclusão e realmente defender. Quando disser para dizer não, pode ser quem for, pode ser o governador que é meu aliado, mas eu estou ali para defender aquela bandeira. Eu quero realmente estar de mão dadas com essas famílias. Maravilha. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Volta ou não volta? Ai, Eu vou falar o nome de um vou político. beber água, pode? Pode beber. Eu vou falar o nome de um político e você vai me dizer se volta ou não e o porquê. Meu Deus. Posso começar? Vou me bezer aqui no bom sentido. Tiago de Joaldo. Não. Por quê? Porque no momento em que eu mais precisei com a minha bandeira, na verdade, ele nem me respondeu. Ele mandou os assessores dele com aquele texto lindo me responder. Então, eu vou votar numa pessoa que não tem o ouvido para a bandeira da inclusão. Delegada Catarina. Com certeza, sim, sim, sim. Ela tem o ouvido da inclusão. Por N vezes que eu ligava, não é Rogério que atende, não. É Catarina. E ela tem o ouvido atento à bandeira da inclusão. Rogério Carvalho. Não, 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 não. Por quê? Porque é outro que, com a bandeira da inclusão, ele só quer. Ele não está nem aí. Papai Lula disse sim, ele vai dizer sim. Se Papai Lula disser não, é não. Então, assim, ele é o político alienado, então é não. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final da entrevista. Se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais. Eli, muito obrigado por você participar. Deus te abençoe, viu? Cara, fiquei muito feliz e quero te ver, quem sabe, né, em breve aí nas campanhas. Simbora. E lá também, né, como deputado estadual. Com fé em Deus.